Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz. Você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. A Allianz está trazendo muitas notícias, muitas novidades para você, corretor, e para você, consumidor. O programa seguro já está no ar. E para falarmos bastante, mas falarmos bastante mesmo sobre a Allianz, nada melhor do que receber o novo integrante da equipe, meu amigo Fábio Morita, como executivo de automóvel, massificado e vida da Allianz. Muito obrigado pela tua presença, realmente um prazer receber você aqui hoje, Morita. Eu que agradeço, Boris, uma grande alegria estar aqui, uma honra estar aqui conversando com você. Bom, primeiro, bem-vindo aqui como representante da sua nova companhia. E eu queria saber como é que foi essa mudança, como é que isso te tocou, o que você encontrou pela frente. É gostoso de vez em quando mudar os desafios, não é? Sem dúvida, né? Eu estou com 30 anos de experiência no mercado segurador, passei 29 anos na Porto Seguro, onde comecei minha carreira, né? E lá desenvolvi uma carreira principalmente técnica, fui diretor técnico da companhia, cuidei basicamente desse período todo de precificação de seguros, a parte atuarial, resseguros, fui também diretor de produto, vida e previdência por 6 anos e foi um ciclo muito bonito e recebi mais recentemente esse convite para vir integrar o time da Allianz Seguros, né, foi uma honra também, porque o que me interessou muito nesse projeto foi a proposta, né, da Allianz ganhar mais relevância no país, é uma potência, né, a maior seguradora do mundo, né? E com muito espaço para crescer, muito interesse estratégico no Brasil. E o que me interessou muito na proposta da Allianz é que eu já observava isso até olhando de fora e pude constatar quando entrei na companhia, realmente essa estratégia focada na proximidade com o corretor, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Então, a gente percebe de fato, de um tempo para cá, todos os executivos, né, muito próximos, ouvindo o que o corretor tem a dizer. Isso para mim fez todo sentido. Então, foi o que me motivou mesmo para fazer essa vinda aqui para a Allianz. E já deu para sentir essa diferença? Você estava há 29 anos numa companhia que a gente conhece também bastante bem, sempre numa fase mais assim, oculta um pouquinho, sempre trabalhando, como você falou, no Vida, nos produtos e tal, sempre elaborando propostas de inovação. E você chega agora numa companhia que quer fazer isso de uma forma muito rápida. Essa experiência vai te ajudar bastante nessa nova fase? Bom, essa é a aposta, né? Então esse é meu compromisso com a Allianz. Então, nessa função agora como diretor de produtos, que é uma expansão do que fazia antes, né? Vai além da questão técnica, eu tenho alguns pilares de atuação, né? Então, um deles é na parte de produtos. Ter produtos mais flexíveis, mais modulares, né? Mais de acordo com o que os clientes e os corretores nos pedem. Então, acho que essa é uma agenda de produtos importante. Depois tem uma agenda de processos, é outra coisa que eu acredito muito, que é a gente tornar a vida do corretor mais fácil. Então, acho que tem muito disso, né, do segurado escolher a seguradora, mas principalmente o corretor escolher trabalhar conosco, né? E ele vai fazer isso na medida em que a gente torna a vida dele mais fácil. O corretor, você desculpa te interromper, mas o corretor, e eu também, eu gosto muito de ouvir quando alguém fala da jornada do corretor. Isso não pode ser deixado de lado, porque do nosso lado é uma briga diária para convencer, para renovar, para comprar. E a gente precisa ter sequência daquilo que a gente promete, daquilo que vai acontecer, seja no produto, na cobertura, na emissão, na baixa de comissão. Ou seja, a gente precisa ter essa tranquilidade para encarar um produto. Não tenho dúvida. Eu acho que é um leão por dia que o corretor mata. Tenho muito respeito pela profissão do corretor, né? E de fato, a seguradora tem que, da nossa parte, fazer tudo que for possível para tornar a jornada do corretor muito fluida. Então, muito do que a gente vem fazendo recentemente tem a ver com isso, né? Com melhorias que tornam
a vida do corretor mais simples para liberar tempo para ele fazer o que tem de mais nobre, que é realmente dar uma consultoria para levar mais proteção para os nossos segurados, né, que não são nossos clientes comuns. E um terceiro pilar, que eu tenho também como um compromisso, é trazer esse conhecimento meu técnico, né, que eu acumulei nessas décadas aí de experiência, para também ajudar a Allianz nessa proposta ousada de crescimento muito forte, mas com resultados sustentáveis. Claro. O seguro, né, é aquela história que o pessoal fala, até que vender seguro não é difícil se você fizer com qualquer preço. O difícil é vender seguro de maneira sustentável, né, claro. com preços que sustentem um resultado no longo prazo. Então essa é uma das minhas missões também, fazer com que esse crescimento, que é bastante agressivo, seja sustentável ao longo do tempo. Agora, você está com 3 desafios, pelo que eu estou entendendo aqui, você tem automassificados e vida, você está com 3 pacientes na tua frente, cada um com exigências. Vou dar um exemplo do auto, por exemplo. O auto, fora toda a dificuldade que a gente já sabe, tem o problema da assistência, tem o problema das peças. Agora, então, esses modelos híbridos com valores em tecnologia altíssimos, ficou mais difícil de tratar o auto hoje do que era antigamente. Quer dizer, um vidro custando o que custa, precisa ser calibrado, tal. Tem muito problema específico dessa carteira, assim como nas outras também. É uma dificuldade? É um desafio, né? Desafio é melhor. Porque, de fato, né, os carros estão mais sofisticados. Antigamente, né, nos tempos mais passados, né, um retrovisor era um retrovisor. Claro. Agora é um computador aquilo, porque tem sensor para tudo quanto é lado, né? Então, você tem uma colisão, descalibra lá aquele sistema, o ADAS, tem que ser recalibrado. Então, eram antigos tempos aqueles em que um para-brisa era um para-brisa, né? Hoje em dia é praticamente um computador per si, né? Então, isso traz, de fato, um desafio adicional. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa ter é rede de oficinas adequadas para atender carros com esse nível de tecnologia. Então agora também você tem um carro elétrico, antes você tinha a pane seca, agora você tem a pane seca elétrica. Então nossa rede também de prestadores, de assistência 24 horas tem que ser treinada. É um tratamento diferente. Exatamente, para levar para um posto de recarga mais próximo. Então tem coisas que a gente tem que estar se adaptando, né, para esses novos tempos, né? E hoje, por exemplo, você pega um farol desses carros modernos, realmente custa uma fortuna. Uma cláusula de assistência com alguma cobertura também ajuda a mitigar o sinistro, a resolver. Tem sempre uma solução mais fácil. Verdade. A gente tem que... Isso me faz lembrar até o seguinte, que é qualquer hoje batida num carro custa muito caro, né? O que reforça a necessidade de responsabilidade civil, né? Claro. Que é um negócio que a gente fala muito de inclusão securitária. E eu acho que nesses 30 anos eu sempre vi falar que a penetração de seguro automóvel é de 30%. Esse número não sai desse número. Né? Não muda o cardápio. Não muda, mas assim, o que a gente deveria ter, né? E os seguradores e os corretores têm um papel nisso, é conscientizar os nossos segurados da importância de ter pelo menos responsabilidade civil. Porque se você bate num carro, hoje em dia, dá uma PT num carro de 500, 600 mil reais, meu Deus, né? Claro. É muito até mais complicado do que ter uma PT no seu próprio carro. Eventualmente você até suporta, né, perder o seu carro. Assim, é um risco você não fazer seguro. Agora, o risco de você causar um dano dessa monta é muito maior. E nós temos hoje seguros exclusivos de RC, então não tem desculpa, né? Quer dizer, tem como você encaixar, né, para um cliente que eventualmente tem alguma resistência a fazer seguros, no mínimo um seguro de RC. E a gente agora está fazendo o RC a partir de 100 mil reais, porque abaixo disso, de fato, é muito pouca proteção, até R$1 milhão, justamente para poder segurar o nosso cliente no caso de pegar, imagina, uma Lamborghini, nem precisa ser não precisa, tanto assim, pode ser um carro de valor não tão 500 elevado. mil, 600 500 mil você encontra fácil, qualquer hora. Não cabe para a companhia, para o corretor, mostrar para o cliente, olha, você pediu aqui 100 e 200, né? Olha, se você fizer 300 e 600, a diferença realmente é pequena. Exatamente. Por que isso não sai no cálculo, quando a gente entra lá no multicálculo, já sai uma sugestão? Pensa nisso. Perfeito, A gente até tem um pouco essa abordagem, né, de ter múltiplas sugestões, mas isso acho que é uma coisa que a gente deveria fazer. De cara, a gente está fazendo essa questão de colocar 100 mil reais. Claro. Para não deixar o corretor colocar 30 mil reais. Ainda é pouco. Exato. Mas não sei se você lembra, antigamente era 30 mil reais. Lembro. E eventualmente isso, inclusive, podia criar um problema para o corretor de depois ser acionado pelo segurado porque ele não assessorou
de maneira correta, né? Então acho que tem um papel nosso de ajudar também o corretor nesse sentido. Morita, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Eu vou querer falar do empresarial e do residência no nosso retorno, tá bom? Vai se preparando aí, vai pensando no que eu vou te perguntar. Tá ótimo. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Você sabia? A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento. Você sabia? A Surrai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Domingo, o futebol brasileiro é assunto nos 4 cantos do mundo e aqui no Mesa Redonda. A Copa do Mundo de Clubes está a todo vapor. Clássico do Caos. Confira os lances do confronto entre Palmeiras e Botafogo. Ao vivo, as últimas informações do Verdão com Felipe Facincani, direto dos Estados Unidos. Tudo ou nada. O placar final de Flamengo e Bayern de Munique. Aquecimento. Como o Corinthians, São Paulo e Santos estão se preparando para a volta do Brasileirão. O convidado é o ex-centroavante Ricardo Oliveira. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 9h. Eu avisei, Tadeu. Eu avisei. Vai que o carro quebra, vai que o pneu fura, vai que a gente fica preso na estrada. Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Vai dar não, Tadeu. Deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Pra todo tipo de vai que. Bradesco Seguros. Com você, sempre. Conte com a Casper e estude nos melhores cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, rádio, TV e internet. Próximo domingo, no Edição Extra, o trabalho minucioso de restauração de obras de arte degradadas. É muito importante manter essa obra de arte viva para as futuras gerações. Os projetos criativos desenvolvidos pelos alunos da Faculdade Casper Líbero. E a Casper, ela tem uma estrutura que oferece a imaginação, né? E o processo de publicação de um livro, da escrita até a distribuição. A melhor parte da publicação, eu acho, é quando a gente encontra os leitores. Edição Extra, próximo domingo, 11h. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com o Fábio Morita, diretor executivo de automóvel massificado e vida da Aliança.
Morita, há um tempo atrás, a companhia foi muito feliz quando ela agregou coberturas que muitas vezes o corretor, a gente não contratava. É um compreensivo quase total, mas é um compreensivo muito interessante. Isso no pequena empresa, no empresarial e no residência também. Eu vou começar pelo residência. O residência tem tido uma importância muito grande na vida de todo mundo, principalmente na assistência. O que você pensa em fazer de diferente do que já foi feito até agora, mas sempre a gente pode evoluir? Perfeito. Bom, acho que primeiro é que a gente tem de fato procurado caprichar nas coberturas que a gente oferece para o residencial. Então, tem algumas coisas diferenciais nossas. Então, por exemplo, danos elétricos, né? Se tem algum problema lá de oscilação de energia, queima lá o seu televisor, tem uma cobertura. A gente vai além disso, dando uma cobertura também para equipamentos eletrônicos. Então, por exemplo, se você deixa derrubar o seu notebook no chão, que não é um dano elétrico, né? Nós cobrimos. É um ao risco mais ou menos. Exatamente, então, mas é uma cobertura que não é exatamente o dano elétrico, claro, né? Então, se derrubou café, né? Claro. Alguma coisa estragou, então está coberto também. A gente tem também uma questão que é o seguro de roubo, cobre também roubos ocorridos fora da residência. Bacana. Então, isso também é uma cobertura bacana, acaba expandindo a cobertura para além do seu domicílio, né? E a gente também tem uma questão que é a cobertura valor de novo, né? Quando a gente tem bens que são danificados, a gente não entra naquela discussão, no caso do residencial, de valor de mercado. Valor de novo, então isso realmente facilita a vida do segurado. E outra coisa que a gente tem também focado é cobertura para painéis solares, isso tanto no residência como no empresa e no condomínio, a gente provê cobertura para painéis solares, muito em linha com uma pauta que é bem cara para a Aliança até globalmente, que é ações de sustentabilidade, da pauta ESG, né? Então tudo aquilo que a gente pode fazer para estimular, inclusive, né, a adoção dessas tecnologias de sustentabilidade, a gente faz, inclusive na forma de coberturas, né? E o empresarial, pequena empresa, é fundamental ter coberturas como vocês agregaram e ressuscitaram até alguns termos antigos para o convencimento do corretor. Quando a gente fala do residência que cobre o computador, é um argumento fantástico de venda. E para o empresarial também temos novidades para a pequena empresa? Sim, perfeito. A primeira coisa é a aceitação. A gente está procurando cada vez mais dizer mais sim para o corretor, né, para os negócios, né? Então a gente está revisitando muito aquilo que a gente não aceitava. Então, por exemplo, recentemente a gente passou a aceitar supermercados, que a gente não estava aceitando, passamos a aceitar. Então a gente tem feito esse trabalho de procurar dar mais aceitação para os riscos que os corretores nos trazem, né? Uma outra coisa que a gente tem também são as coberturas amplas. Então, é o exemplo lá da cobertura básica do incêndio, que no nosso caso a gente oferece também algumas coberturas adicionais, como o impacto de veículos, rupturas de tanques, tubulações e mais algumas outras, que ao invés de você precisar nominar assim, ticar um a um, já vem junto com a cobertura básica. Né? Isso é fantástico. Então isso é uma coisa muito bacana. E no empresa também, a assistência 24 horas já é embutida também. A gente já oferece assistência 24 horas para também facilitar essa vida do corretor e levar mais proteção para os nossos segurados de empresas. Né? Agora vamos falar de um outro assunto que eu acho super legal. E eu sei que a companhia está colocando muito esforço para ter uma retomada, que é o Vida. O que você tem de novidade com Vida, que é o desejo de todo mundo. Todo mundo quer a mesma fruta. O que tem de diferente na fruta do Vida da companhia? Perfeito. Bom, o Vida acho que é uma pauta muito cara para mim, né? Eu tenho muito apreço por esse produto, né? E acho que o Vida é ainda aquele produto subpenetrado no mercado. Acho que é uma pauta comum de seguradores e corretores, até da gente levar mais cobertura de vida para a população. As pessoas pensam muito no carro, eventualmente na casa e muito pouco se dá atenção ao Vida, que é tão importante, né? O que a gente tem feito para aumentar a inclusão, né, nesse produto a gente criou ofertas flexíveis no Vida, então você tem que necessariamente comprar a cobertura básica de morte, mas aí o corretor escolhe se ele vai colocar uma invalidez funcional por doença, uma invalidez permanente por acidente, enfim. Tudo isso são cláusulas, são coberturas modularizáveis, né? Então, se ele começa com uma cobertura bem básica, com capital pequeno, ele consegue, a partir de R$19,90 por mês, que é o preço de um salgado aí praticamente, oferecer uma cobertura para o cliente dele, que além dessa cobertura básica, vem com algumas coisas acessórias. Por exemplo, a gente tem agora a assistência funeral ampliada para o segurado, cônjuge, pais e sogros, né? Quer dizer, existe um serviço importante aí também que pode vir a ser usado e que dá um suporte importante numa hora muito difícil, né?
E tem outro serviço que a gente incrementou recentemente, é o pronto atendimento virtual. Então, como é que funciona? O segurado está lá com algum tipo de problema de saúde, de menos gravidade, claro, né? Uma dor de garganta, uma dor de barriga, ele tem acesso a uma consulta remota, em que o médico pode, inclusive, fazer até uma visão de como é que está a garganta dele, ele até filma internamente assim, e de lá ele sai até com uma prescrição de um medicamento se necessário. Quer dizer, é um serviço de bastante valor agregado, acessível por um prêmio até bastante acessível também e reduzido, né? Tudo isso são ótimos argumentos de venda que ajudam, sem dúvida, no dia a dia. Sem dúvida. E só uma coisa também para falar que é importante, é que naquela linha da gente estar melhorando os nossos processos, a gente reformulou toda a nossa jornada de contratação do capital global, que no Vida Coletiva é o nosso carro-chefe, então eu convido os corretores a experimentarem o nosso novo sistema, né, que está totalmente repaginado, a partir dos inputs que os corretores nos deram de como tornar a usabilidade melhor na jornada de contratação desse nosso produto. Que legal. Morita, nós vamos para mais um intervalo comercial. Ainda temos um prazinho depois para conversar, que eu quero tirar uma dúvida com você, tá bom? Okay. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros, protegendo o seu mundo. Tinha acabado de comprar o carro, está muito bem com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, que falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna, retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? A notícia chega mais cedo no Jornal da Gazeta. De segunda a sexta, no início da noite, Laerte Vieira, Luciana Magalhães, Fernanda Azevedo, Afonso Marangoni, Lígia Neves, Luciano Penteado e Fernando Oda trazem os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Denise Campos de Toledo analisa o cenário econômico e, direto de Brasília, Josias de Souza comenta o panorama político. Saiba de tudo antes no Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7h. Eu avisei, Tadeu. Eu avisei. Vai que o carro quebra, vai que o pneu fura, vai que a gente fica preso na estrada. Tadeuzinho. Vai buscar ajuda. Vai dar não, Tadeu. Deu ruim pra mim também. Vai que você não tem com quem contar. Aí é bom contar com a Bradesco Seguros. Pra todo tipo de vai que. Bradesco Seguros. Com você, sempre. A vida é cheia de imprevistos. Mas quem tem Tóquio Marine sabe que não precisa se estressar. É a seguradora que resolve. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo! Domingo. O futebol brasileiro é assunto nos 4 cantos do mundo e aqui no Mesa Redonda. A Copa do Mundo de Clubes está a todo vapor.
clássico do caos. Confira os lances do confronto entre Palmeiras e Botafogo. Ao vivo, as últimas informações do Verdão com Felipe Facincani, direto dos Estados Unidos. Tudo ou nada. O placar final de Flamengo e Bayern de Munique. Aquecimento. Como Corinthians, São Paulo e Santos estão se preparando para a volta do Brasileirão. O convidado é o ex-centroavante Ricardo Oliveira. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 21h. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo um papo com o Fábio Morita. Fábio, tecnologia, abraça o corretor, tem que abraçar o segurado também para ele poder consumir tudo isso que nós falamos até aqui. Como é que é esse desafio para levar isso até a ponta? Perfeito, Hoje em dia, o consumidor, ele tem experiências digitais em tudo que ele faz, claro. Quando ele pede comida, quando ele faz uma compra online, e não é diferente com os seguros. Então, o que a gente tem se esforçado é para oferecer jornadas simples e digitais para o nosso consumidor, o nosso segurado, né? Então, por exemplo, ele vai fazer lá uma vistoria prévia, ele faz lá remotamente com o aplicativo dele, vai fazer uma visita de sinistro, ele também faz pelo aplicativo. Para o corretor também tem todas essas facilidades, né, de jornada ser cada vez mais simples e intuitiva, ele pode acompanhar a evolução de, por exemplo, um sinistro também de maneira totalmente online, né? Então a gente tem se esforçado muito para levar para a ponta essa experiência mais e mais digital. Legal. Morita, eu queria que você desse um recado para os corretores que estão nos prestigiando. Como é que ele faz para conhecer todas essas novidades na prática e que isso seja um impulso para ele trabalhar mais ainda com a companhia? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer aos nossos parceiros corretores, né? Então agradecer a confiança que vocês depositam na Aliança. Tudo isso que a gente diz que fez agora foi sempre a partir do input de vocês, então peço que vocês continuem nos fornecendo, né, esses subsídios para que a gente melhore cada vez mais, né? E realmente, precisando de qualquer coisa, estamos todos à disposição, nosso time comercial, os accounts que os atendem. Então, agradecer muito mesmo pela parceria e, por favor, continuem nos ajudando nessa jornada. Contamos muito aí com a parceria de vocês sempre e contem sempre conosco. Eu espero que eles façam isso mesmo para eu ter a oportunidade de chamar você de novo aqui para trazer mais boas notícias como você trouxe hoje. Espero. Vai ser Morita, um prazer. quero mais uma vez agradecer a tua presença, é um prazer muito grande, desejar boa sorte, já tive a oportunidade de fazer isso pessoalmente, né? Nesse teu novo desafio, você é um profissional altamente reconhecido por nós corretores de seguros. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Boris. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um programa seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz, você pronto para viver o melhor.